problemas que são cotidianos. Então, esse cotidiano na metrópole ele também envolve outras questões de planejamento, de relações de poder, questões institucionais, e tenho certeza que a palestra dela vai ser muito importante para a gente pensar essa transversalidade da água também no urbano. Então, é um prazer tê-la aqui e muito obrigada pela presença. Bom dia, muito obrigado por terem me convidado a estar aqui. É um prazer enorme poder falar da minha colega Ana Fani. Nós somos amigos há muitos anos. Ana Fani tem uma folha de serviço em favor da geografia incomensurável do que a Ana Fani fez e como nós juntos militamos na AGD, criação da ANTEJ, mas principalmente o papel que a Ana Fani teve para a criação do SIMPURB, do Simpósio Nacional de Geografia Urbana. Então, quem conhece a Ana Fani, mas acho que todos conhecem, ela é inquieta, e essa inquietação faz com que cada vez mais ela avance na perspectiva da teoria, avance mais na perspectiva do método e vai nos provocando. Ela é extremamente provocativa e essa provocação ela é extremamente criativa. Ela nos incentiva a fundar mais o conhecimento e dessa inquietação que ela tem também nós vamos ter os ganhos de várias naturezas, né? De natureza científica, de natureza acadêmica e a interlocução com outras áreas do conhecimento. Então, essa interlocução, o papel fundamental que tem no mercado editorial, principalmente da editora Contexto, porque ela tem feito um trabalho fantástico de legitimar a geografia na editora, é uma presença constante na editora. E também a questão na perspectiva do direito. Eu me lembro quando ela, Sandra Licione, nós éramos do conceito da pós-graduação, o que a gente fazia lá dentro daquela USP, em busca de melhores condições para o desenvolvimento dos trabalhos dos mestrandos e dos doutorandos de um programa com toda a tradição que o programa da USP tem. É o primeiro programa, já não era programa de pós, mas começa nos anos 40, e em 71, quando ele realmente se regulamenta a partir das normas estabelecidas por CAPES e CNPq, e a partir daí, então, que a USP assume um protagonismo fantástico, e a FANIC é extremamente importante na legitimação, afirmação e permanência desse protagonismo do programa de pós-graduação e o reconhecimento da geografia urbana. Nem preciso falar o papel que a Ana Fani teve na propagação e atualização do trabalho de Henri Lefebvre, né, na comunidade acadêmica brasileira. É muito amplo, não dá para falar em algumas palavras, porque é muita discussão, muita leitura, e isso, então, legitimou, veio de um grupo, né, que acompanho, já conheço, nos conhecemos há muito tempo, sempre foi o grupo do Martins, José de Souza Martins, começa discutindo primeiro Marx, depois Lefebvre, né, e com o Lefebvre, quem herdou mais da sociologia do Lefebvre foi a geografia, né, foi como que a geografia pegou e tornou-se praticamente a interlocutora maior com toda a produção de Henri. Então é um prazer estar aqui, não poderia ter nome melhor para fazer essa conferência do que o da professora Ana Fani. Parabéns, Ana Fani. Muito obrigada. Eu queria, antes de mais nada, dar um bom dia para todos que estão aqui, agradecer a presença. Queria dizer que eu sou muito honrado, escalariado pelo professor Posaquiel. Nós temos uma tradição de trabalho juntos, pela Mariana, que foi me orientando aqui, portanto aprendi muito com ela, não só estudei, mas aprendi. Então é um prazer estar com essas duas gerações aqui do meu lado. Queria agradecer o convite da professora Edivânia.
E queria dizer da minha admiração pela professora Livânia, que eu conheço há muito tempo, e que me convidou várias vezes para vir aqui na universidade debater com os orientandos dela. Ela é estimulante, ela orienta, coloca todo mundo na mesma sala, anima todo mundo trabalha junto, ela manda almoço para a Alemanha, né, Mariana? O Gerson manda todo mundo para a Alemanha, e ela vai construindo gerações de geógrafos, né? Então, nesse sentido, eu queria agradecer o Nexus, agradecer os alunos e dizer que vocês estão em boas mãos. Aproveitem, porque vão aprender muito com a Livânia e vão construir uma carreira ou um trabalho de dedicação dela. Então, eu acho que é importante, porque hoje formar pessoas, né? Formar cidadãos na universidade está cada vez mais difícil. Não é mais a universidade está perdendo esse lugar. E algumas pessoas ainda insistem que esse trabalho é fundamental. Eu acho que esse é o trabalho da Livânia. Então, eu queria agradecer e dizer que eu estou muito honrada com esse convite, que a gente tem eu tenho essa relação com a universidade através da Livânia. Queria agradecer o convite para fazer a palestra de abertura. É uma grande honra e uma grande preocupação, não é? Normalmente as pessoas têm expectativas. Eu espero não acabar com as expectativas com ponto negativo, né? Quando a Giovana falou comigo, conversou comigo, eu disse, olha, eu não tenho um trabalho específico sobre a água, né? E aí ela me disse, não, nós queremos saber como é que você pensa melhor. É claro que eu vou chegar na água, né? Mas, fundamentalmente, o que eu vou desenvolver aqui é algo que eu estou pensando, também é uma elaboração minha, como disse o Zé, e que eu vou tentar não falar exatamente sobre a água, mas localizar o tema da água no conteúdo que o explicita de outro jeito do que o debate ambiental. Então, portanto, se trata de um assunto meio polêmico, mas eu vou trabalhar nessa direção, tá? Para começar, eu queria dizer o seguinte, né? Que para compreender a metrópole e a realidade metropolitana, é necessário pensar, não é? Que nós estamos vivendo nesse século XXI uma nova questão urbana. Então, como é que essa nova questão urbana, esses conteúdos dessa questão urbana, nos ajudam a pensar a metrópole do século XXI e localizar o problema da água nessa realidade. Né? Eu tenho, ultimamente, nas minhas apresentações, insistido em 2 pontos, né? Porque cada vez mais a gente perde o diálogo da crítica e é atravessado pelo diálogo da raiva. Né? Então, eu queria esclarecer 2 pontos para localizar o conteúdo do que eu vou falar. Então, em primeiro lugar, eu queria dizer que existem várias possibilidades para pensar no mundo através e a partir da geografia. Existem caminhos de método, existem caminhos teóricos que sedimentam possibilidades diferenciadas. O que eu vou apresentar é uma dessas possibilidades. Não é nem a verdadeira nem a falsa. É uma possibilidade de compreender o mundo através da geografia, que, do meu ponto de vista, potencializa o papel da geografia na compreensão do mundo. Então, essa é a perspectiva com a qual eu vou trabalhar. A segunda questão é o seguinte. Pensar a metrópole, né, na periferia do capitalismo, através da geografia, significa, do meu ponto de vista, dar centralidade para um conceito fundamental da geografia, que é o conceito de produção do espaço. Queria aproveitar para fazer uma advertência de que, para muitos geógrafos brasileiros, o debate sobre a produção do espaço foi introduzido na geografia pelo Henri Lefebvre, o que é uma bobagem. Por quê? Em primeiro lugar, o Lefebvre escreveu A Produção do Espaço, foi publicado em 78. Nós estávamos na USP, já nos anos 70, 75, pensando, através da crítica à geografia tradicional,
né, na época, a geografia francesa, como é que a gente poderia pensar o mundo que a gente estava vivendo através de uma crítica a essa geografia francesa e uma geografia, à época, profundamente descritiva e positivista. Foi por dentro da geografia que a Sandra Missione e eu resolvemos, no questionamento, sem jogar nada no lixo da geografia tradicional, construir um movimento da geografia capaz de pensar os anos da ditadura militar e o final do século XX. Então, esse sentido é que, através da leitura à época do Marx, que eu e a Sandra começamos a ler no Marx nos anos 76, na sociologia, então, neste diálogo com Marx, é que nós descobrimos um novo modo de pensar a relação homem-natureza e, fundamentalmente, pensar um conceito da maior importância, que é o conceito de produção. Para o Marx, o conceito de produção tem uma dupla determinação filosófica. Ele é produtor de produtos, que o Marx vai discutir que o capitalismo se transforma em mercadorias, mas ele é o produtor do homem. Ele faz parte do processo de produção, faz parte do processo de produção do homem. Tá? Então, todo o movimento do processo de produção é um movimento do processo de produção do homem. O que nós descobrimos, não é o fato de que não existe uma sociedade espacial. Não existe uma sociedade fora do espaço. Significa dizer que todas as relações sociais se realizam como relações espaciais. Não é? Então, portanto, a praxis que o Marx falava da praxis social, para nós começou a aparecer como uma praxis socioespacial. E a geografia começa a ganhar sentido e potência na nossa realidade, na medida em que, a partir da relação homem-natureza, que é uma contradição, pela mediação do trabalho, a sociedade como sujeito transforma a natureza num mundo social. E aqui nós temos a primeira questão, que é a primeira vez que eu vou falar, né? Porque normalmente quando se discute no debate ambiental, não é? Algumas pessoas especialistas no debate ambiental dizem assim, o que qualifica e o que dificulta pensar o debate ambiental é que nós temos a natureza e a sociedade. Né? Essa colocação é extremamente problemática e não dialética. Por isso eu estou falando que existem várias possibilidades de compreender o mundo. Do ponto de vista da dialética, o processo de produção do mundo humano se refere através da transformação da natureza em algo social. Então, portanto, é uma contradição que se realiza num terceiro termo. O terceiro termo é aquele que supera a contradição. Nesse sentido, como terceiro termo, nós temos o mundo social. Então, nós temos uma relação contraditória entre o homem e a natureza, produtora do mundo social, que ao se realizar esse mundo social, produz o espaço como um espaço também social. Né? Então, nesse sentido, se localiza neste movimento a questão espacial do ponto de vista da geografia. Né? Então, é necessário pensar, então, de que espaço eu estou falando? Né? Por quê? Porque para fora da geografia, às vezes muito dentro da geografia, o espaço aparece como mera localização. Isso vem na geografia positivista, vem na geografia tradicional. Então, nós, os geógrafos, se debruçou sobre a natureza, criando configurações, né? Criando padrões, né? Definindo localizações e situando as atividades humanas no espaço. O que nós começamos a fazer nos anos 70 foi, sem desprezar, porque era importante, deslocar o problema da localização das atividades do espaço para a produção social do espaço através da atividade humana. Então, o homem transforma a natureza em algo que retorna. Então, portanto, nós estamos no século XXI, não trabalhando com a natureza, nem com a sociedade, mas estamos trabalhando no mundo social produzido através dessa contradição social. Isso é importante para localizar onde eu estou enxergando a natureza. Bom, então, com o desdobramento dessa questão social, ao longo do meu trabalho, eu pude definir, afinal, o que é o espaço. Como é que eu penso o espaço de geografia. E acabei definindo esse espaço como condição, meio e produto do
processo de reprodução social. Então, ao mesmo tempo, ele é condição do processo. Nesse caso, a natureza aparece muito como recurso, por exemplo. Não é? Ele é um meio através do qual essa ação se realiza, através do deslocamento do espaço, e ele é um produto dessa sociedade. Vamos falar sobre esse produto, que é problemático esse produto. Significa que há uma relação cíclica, não é? Então, ele é ao mesmo tempo, ele é condição, mas ele é ao mesmo tempo meio, ele é ao mesmo tempo produto. Existe uma dialética que articula esses três momentos da produção do espaço, que torna ele social. Então, portanto, nós estamos diante do fato importante de que este processo tem um sujeito, e que esse sujeito é a sociedade. Nos anos 70, não tinha um debate sobre a sociedade, tinha um debate sobre população. A população aparecia como quantidade, aparecia como massa. Então, havia a necessidade de pensar qual era a qualidade dessa reunião de pessoas. Né? Então, a qualidade é dada pelo fato de que se trata de uma sociedade desigual, porque na época estávamos já começando a debater, claro, evidentemente, a sociedade capitalista, né? E esse processo de produção trazia o sentido dos conteúdos de uma sociedade capitalista. Portanto, se tratava de uma sociedade desigual, por quê? Porque o fundamento dessa desigualdade é a sociedade de classes. Né? Então, portanto, os fundamentos do capital aparecem nos fundamentos do processo de produção do Estado. Se trata de pensar numa sociedade desigual, uma sociedade de classes, portanto, contraditória, aceitada, isso é fundamental, porque eu vou dizer hoje, na propriedade privada da riqueza, né, que a sociedade associada ao poder manda. Os donos do capital mandam. Não é porque o nosso Congresso tem mais empresário do que político, tem agronegócio, né? Então, eles dominam. O dono do dinheiro é o dono do poder. E aí a nossa sociedade se move na lógica de que o que está imposto na sociedade é o processo de acumulação capitalista que se realiza constantemente como processo de valorização. Então, portanto, este mundo aparece, do ponto de vista da acumulação capital, como uma possibilidade sempre ampliada de realizar e desenvolver e expandir processos de valorização que nada mais é do que a busca do lucro. Né? Então, é importante pensar, portanto, que temos um sujeito produtor, que esse sujeito produtor traz contradições, né? Mas significa dizer que, para além da simples reprodução da vida, esse processo de produção produz a história da produção civilizatória. É um processo que produz a humanidade do homem. Daí a noção de produção, né? O sentido de produção. Então, portanto, para nós geógrafos, se trata de rever, de repensar como a geografia pensou a relação à natureza e como a geografia separou. A geografia física de nada, a geografia humana nada mais é do que a separação de uma contradição dialética e separada. Então, essa é uma questão importante. Né? O conceito, então, de produção vai qualificar a praxis como um conceito marxista, como prática, espaço, sócio-temporal. Eu não tenho tempo para falar sobre isso exatamente, mas existe uma dissociabilidade entre o espaço e o tempo. O Lefebvre definiria essa relação como o espaço como o emprego do tempo e o tempo como o uso do espaço. E a vida se realiza exatamente neste movimento. Semana passada eu dei uma aula sobre as novas relações espaço-tempo e usava o Proust, né, Marcel Proust, que escreveu um livro Em Busca do Tempo Perdido, em que ele mergulhava num dos momentos do livro a Madeleine, que é um bolinho, no chá, e através desse gosto ele começava a reviver a casa, a rua, a cidade, a praça. Não é? E essa busca do tempo era uma busca do espaço. O espaço estava presente na reflexão dele, tanto quanto o tempo. Então, nesse proteína de sociabilidade, vai dar os conteúdos dessa parte. Né? E se, portanto, numa sociedade capitalista, nós temos o processo de produção
contradição principal que mobiliza a produção do espaço é o fato de que se trata de uma produção social. Acabei de insistir que o projeto, que o sujeito é a sociedade produzindo o espaço, que é próprio, portanto, o sujeito é coletivo, é a sociedade. Todavia, a sua apropriação desse espaço para a vida é privada. Essa é a grande contradição, a contradição principal do processo de apropriação do espaço. Então, portanto, a propriedade privada aparece como um elemento central. Não se trata só da propriedade da terra, mas se trata da propriedade do dinheiro, se trata da propriedade do solo, se trata das formas dessa propriedade. Né? Então, portanto, né, mas sobre o capitalismo, este movimento do processo de produção, desdobrado dessa primeira contradição, produz outra contradição, que é o fato de que, sob o capitalismo, toda a produção ganha a forma e a lógica da mercadoria, não é? Atravessada pela propriedade privada. Então, portanto, a produção do espaço ela aparece como mercadoria, comprada e vendida, vou falar sobre isso, e ela aparece, a produção do espaço, os usos do espaço, a vida no espaço, a vida na metrópole, é atravessada pelo fato de que a cidade, a metrópole se produz enquanto valor de uso, portanto, a cidade e a metrópole como lugar da vida, dos espaços improdutivos, e essa metrópole aparece como um valor de troca, não é? Que é a metrópole produzida como negócio, né? Que vai caracterizar o que eu estou chamando de uma nova questão urbana. Né? Então, assim, vai se deslocando, né? O desafio de uma nova questão urbana vem de uma ideia do Lefebvre, né? Dos anos 70, porque ele vem antes do tempo, dos anos 70, que ele diz o seguinte: olha, nós temos um processo de produção industrial, e ele começa o livro de 68, O Direito à Cidade, dizendo o seguinte: olha, nós estamos vivendo um processo de transformação radical. A sociedade industrial produziu a urbanização. Podemos ver isso no Brasil, vou falar um pouco de São Paulo, porque o processo que eu trabalho em São Paulo, o processo de urbanização produzido pelo processo de industrialização produziu as grandes periferias, e essa contradição, centro-periferia, que se realiza neste movimento do processo de urbanização, traz em si a contradição capital-trabalho, que é o lugar que eu ocupo no processo de produção é o lugar que eu vou ocupar na distribuição da riqueza e, portanto, é o lugar que eu vou ocupar no espaço. Então, esse espaço desigual tem por conteúdo essas duas contradições. Significa que existe uma morfologia social, que é a sociedade de classes, né, e a sua relação na produção e distribuição da riqueza, e nós temos um espaço produzido pelo trabalho social, portanto, um espaço de valor, produção de valor, né, e se produz enquanto valor de uso, enquanto valor de troca. Né? Então, este movimento produz a urbanização. E esse processo de urbanização dá um conteúdo para a construção da metrópole, que a metrópole passa a ser o centro, tem uma centralidade no movimento de produção da urbanização capitalista no Brasil. Então, esse é o papel, esse é o sentido da metrópole. Eu sempre digo, olha, a cidade, as pessoas não gostam, a cidade média, pequena, grande, metrópole, tem um único sentido, tem um único conteúdo. Falar que ela é média, falar que ela é esvaziar os conteúdos do processo de urbanização. Portanto, esvaziar a metrópole, a cidade grande, a cidade pequena, das suas contradições. Então, portanto, significa dizer que é um conteúdo do processo de urbanização. Bem, então o que acontece é o seguinte: essa urbanização, esses processos são primeiro vistos na metrópole. Por quê? Porque é lá que se trata do que se realiza historicamente o processo de acumulação. A indústria não surge em São Paulo porque resolveram, mas porque São Paulo aparece como um centro de processo de acumulação do capital e comercial, portanto, do dinheiro que vem, do café, enfim, ela é um processo de concentração. Portanto,
porque o dinheiro está lá acumulado que permite o desenvolvimento de processos de industrialização. E daí a expansão a partir da cidade para um tecido urbano muito mais amplo, compondo as grandes periferias, porque no Brasil o processo de produção se faz como poupador de mão de obra com alto grau de exploração na força de trabalho, portanto, a produção das periferias é realizada por trabalhadores que entram no processo produtivo, mas a superexploração os impede de viver nas áreas centrais, porque não tem dinheiro, porque as áreas centrais são supervalorizadas, então o dinheiro, o preço do metro quadrado da terra é produto do processo de valorização, onde tem mais valor no espaço, o preço do metro quadrado, em tese, é muito maior. Então, essa população vai se localizar e vai se construir as grandes periferias. Né? Então, essa contradição centro-periferia no processo de industrialização se dá exatamente neste movimento. O que o Lefebvre vai falar é o seguinte, ele diz assim, olha, existe um momento da história em que esse processo de industrialização produziu outra coisa. O que é que ele produziu? Ele produziu o mundo da mercadoria. E esse mundo da mercadoria é cultura, ele é modo de vida, ele é modo de pensar, ele é representação, é um modo de conhecer. Então, nós estamos diante da constituição de uma sociedade que não é mais essencialmente industrial. Então, nós estamos diante de um outro tipo de produção no espaço, né, que não é mais movido pela indústria. Bom, então, o que a gente pode pensar? O que nós fizemos para São Paulo? Né? Então, pensar em São Paulo que este movimento do processo de industrialização, ele vai acontecer, ele vai se mover na mudança do processo de produção, cuja acumulação vai sair do ciclo do capital. Por isso que eu quero dizer o seguinte, existe uma produção clássica de mercadorias que produz processos de acumulação, que significa pensar o seguinte, a produção do processo produtivo produz mercadorias mesmo, cadeira, não é? E ela é vendida, o valor é realizado na venda, entramos no processo de produção novamente, o processo é ciclo, portanto, eu estou indo rápido, tá? Porque senão não vai dar tempo. Eu tenho um processo de acumulação do capital que se realiza neste movimento cíclico de reprodução do capital. Este movimento continua, claro, nós continuamos produzindo mesa, cadeira, precisamos produzir infraestrutura, ele continua acontecendo. Só que a hegemonia deste processo deixa de estar na indústria para estar no setor financeiro. Então, nós estamos diante do fato que a nova questão urbana se localiza no movimento em que o próprio espaço se transforma no movimento do processo de acumulação. O espaço produtivo. E é a partir dele que o processo de acumulação acontece. Ele acontece através, por exemplo, de três setores da economia. Ele aparece através do setor financeiro, que vai produzir os grandes prédios, escritórios, vai expandir o eixo de centralidade na metrópole, produzindo a expansão do eixo em direção para São Paulo, a constituição do eixo empresarial comercial na cidade, né, a partir do extravasamento do centro. Por quê? Porque nós estamos numa nova fase do capital. Essa nova fase requer a diminuição dos custos de produção. Os custos de produção, em contraste, são pagos pela fábrica que se consome. Você imobiliza dinheiro na planta, imobiliza no terreno, imobiliza na construção. Então, os custos de produção são altos. Né? Então, como é que eu vou resolver esse problema? Diminuindo os custos de produção. Então, esse novo processo de produção se faz através do fato de que este setor financeiro vai mobilizar uma parte do capital que vem da indústria, que vem do processo de produção da indústria, para colocar onde? No setor produtivo, financeiro da metrópole, produzindo essa metrópole moderna, de vidro, não é? E neste movimento vai produzir o espaço dos novos setores da economia. E aí, no espaço, o sentido do espaço muda, porque o sentido do espaço é de mobilizar o capital, portanto, aumentar os custos de produção.
modo de desmobilizar é através do setor imobiliário criar, produzir o imóvel e alugar esse imóvel. Ele vai realizar as frações de capital através desse novo setor. Ele vai produzir um novo espaço, não é? O setor financeiro vai realizar o dinheiro através da terra, o setor industrial vai e construtivo vai realizar a fração do capital industrial, né? E o setor de serviços vai realizar o capital que vai ser viabilizado neste movimento. Então, portanto, essa é a nova questão. Significa dizer que a mobilização do espaço como, por exemplo, bem imobiliário, como produto imobiliário, vai realizar os novos processos de acumulação. Então, o espaço passa a ser estratégico para a população capitalista. Então, enquanto existe um setor que produz esses novos espaços, ele começa a se tornar vivo e produtivo. Né? Então, esse espaço se transforma, né, nessa passagem da hegemonia do capital industrial financeiro, mudam as relações do espaço, muda a carga do espaço, muda o uso do espaço fundamentalmente, né? E a gente está diante da produção de um novo espaço, portanto, de uma nova questão. Então, essa questão urbana, com esse novo processo, é um exemplo mais bem acabado desse movimento que eu estou explicando é o movimento mais bem acabado da produção da metrópole como negócio. Sinaliza para o fato de que tudo tem que virar, tudo tem que ser fonte de lucro. Mas o capital, ele encontra, para se desenvolver, ele produz suas próprias contradições. Quando esse processo de industrialização produziu a cidade, ele vai produzindo, no caso de São Paulo, a metrópole como uma grande aglomeração. E ele vai produzir essa cidade como ocupada. Os espaços da cidade estão todos produzidos. Então, portanto, o capital que produziu essa metrópole, que produziu essa densidade, se encontra diante da seguinte contradição. Como é que eu vou conseguir continuar expandindo se a metrópole está toda super edificada? O pulo do gato é criar áreas da metrópole para que o capital continue se reproduzir. No centro da cidade de São Paulo isso é impossível, porque não tem estacionamento, né? E os estacionamentos passam a ser os prédios, os estacionamentos passam a ser centrais nesse movimento da produção dessa nova economia, portanto é preciso criar espaços para. Mas acontece que o capital não desapropria. Agora tem a tal autor, mas ele não desapropria. Quem desapropria é o Estado. Quem produz infraestrutura social é o Estado. Então o que vai acontecer? O Estado passa a ter um papel absolutamente central na produção dessa nova metrópole. Quando eu falo em nova metrópole, eu estou falando no momento de reprodução da metrópole. A gente tem a produção da metrópole e a reprodução. Então, eu estou no movimento, tá? Nesse movimento da reprodução. Bom, então, o capitalismo produziu uma contradição. Ao se desenvolver, ele produziu a raridade do espaço. Mas não é qualquer raridade, porque tem lugar na periferia. Essa raridade do setor de acumulação requer centralidade. Então, é na centralidade da metrópole que é a perna carral. Então, o que vai acontecer é que, por exemplo, o eixo empresarial comercial da cidade de São Paulo, ele vai atravessar uma área de alguns bairros da cidade de São Paulo completamente ocupados. Tá? O que o Estado vai fazer para permitir que essa nova economia se realize é operação urbana, parceria público-privada, eu arraso, eu tiro e jogo de novo a terra no mercado. E essa terra que volta de novo no mercado vai ser o momento da construção dos grandes edifícios que vão dar nova cara da cidade e aquela ponte estaiada que é absolutamente um nada no espaço.
que aparece em tudo quanto é lugar, como se fosse o sinal do progresso, mas é essa representação que se faz o progresso, que é um progresso sem gente, é um progresso que não cai na sociedade, é um progresso que se faz com a sociedade. Então, esse movimento, né, de construção vai se realizar, vai mudar a lei de zoneamento, porque o processo das operações urbanas vem com mudança de zoneamento, vem com mudança de tamanho de prédio, vem com a CEPAC, vem com uma série de condições produzidas exatamente para fazer com que essa reprodução do espaço aconteça. Né? Então, nesse sentido, o que nós temos? A metrópole que se produz como metrópole, como negócio, permite e se realiza imobilizando o capital, desmobilizando a produção urbana, criando áreas para a sua própria realização, né? E mudando o eixo do processo de acumulação do capital. Né? Então, o que nós temos é que o espaço continua sendo efetivamente produzido para produzir mercadorias clássicas, mas ele agora, prioritariamente, hegemonicamente, na metrópole, não é? Ele é a produção desse espaço que não é mais um espaço da hegemonia do capital industrial que passa para outras cidades. Estamos falando em divisão espacial da palavra, ele passa para, dialeticamente, enquanto a metrópole vai assumindo essas novas características. Nós estamos diante do fato de que esse processo é rápido, arrasador, e, do meu ponto de vista, significa que a modernidade do século XIX, na fala do Baudelaire, a cidade muda mais rápido que o coração do mundo, se realiza plenamente. É a cidade sem nenhum referencial, nenhum, entre aspas, ou de aretizar, nenhum referencial da história. Falei da Pussaiata, né, que aparece agora como uma fotografia de São Paulo. A Pussaiata, ela é um nada, ela é um espaço abstrato, ele é um espaço destituído de conteúdo. Na realidade, o espaço, ele é, historicamente, o lugar do uso, o lugar da apropriação, o lugar da realização da vida. Esse movimento de produção e reprodução do espaço se realiza como tirando, subtraindo os espaços da vida. Nós estamos diante de espaços de tempo que perdem o seu conteúdo. São espaços de tempos abstratos. O espaço de produto social se transforma em distância a ser percorrida. Né? Ele vira distância, ele perdeu o conteúdo. Né? Na cidade, a gente anda pela metrópole e não vê nada. Distância, quanto tempo eu levar. Né? E o tempo continua sendo uma quantidade, né, do tempo que eu demoro para ir de um lugar a outro. Então, nós estamos diante de espaços-tempos diferenciados. Bom, acontece que essa metrópole que se transforma em negócio é a metrópole que se realiza através da mediação da propriedade privada. Então, eu já falei que existe uma morfologia social que se articula e se justapõe a uma morfologia espacial. Pela mediação da propriedade privada, nós temos o seguinte: o uso, para quem compra uma parcela do espaço, a moradia, por exemplo, significa morar, significa vida, significa realização das atividades de realização da minha vida, mas, para quem está vendendo, significa que aquilo é preço. Preço está fundamentado na produção de valores. Né? Então, nós temos uma metrópole onde a segregação sócio-espaço-temporal ganha a forma, ou dá a forma da metrópole contemporânea. Mas se trata de uma forma. O que a gente vê é muito a segregação sendo tratada como um apartamento e separação das pessoas do espaço. É isso, mas não é isso. Segregação socioespacial é a realização na sociedade capitalista do espaço mercadoria, portanto, da realização e do poder da propriedade privada sobre o espaço. Tá? Portanto, o preço do metro quadrado do espaço relacionado com o salário, com a renda, define o lugar do espaço. E quanto menos dinheiro, menos renda, menores são as chances de ocupar um lugar no espaço aonde esse lugar tem infraestrutura capaz de permitir a realização da vida.
Isso marca e dá conteúdo para essa contradição entre centro e periferia. Não existe, hoje em dia, virou um pouco de moda, pensar a periferia sem centro. Então, vamos lá para a periferia como se ela fosse absolutamente autônoma. Portanto, eu perco a contradição e o conteúdo do processo como um conteúdo que se desenvolve a partir de uma relação central do capitalismo, que é a contradição capital-trabalho, que vigora plenamente no século XXI. Então, o que eu estou tentando fazer aqui é dar os conteúdos do processo. Então, portanto, a segregação socioespacial se explica pelo poder da propriedade privada da riqueza. Né? Que nós já vamos ver daqui a pouco, eu espero. Então, portanto, nós temos uma cidade, uma metrópole, que se produz cada vez mais rápido, muda cada vez mais rápido, e os referenciais da história se destroem. O que significa dizer que essa cidade aparece estranha ao habitante. Então, esse estranhamento que eu tive do Baudelaire, da ideia de modernidade, da segunda metade do século XIX, aparece hoje como um conteúdo de processo de alienação. Nós vivemos a alienação do espaço produzido por uma sociedade desigual de classes. Bem, então, em nome da propriedade, a cidade vai se reproduzindo e o Estado ganha força fundamental neste movimento. Então, eu chego aqui, rapidamente, às intervenções urbanas. Rapidamente pensando nessa, eu já sinalizei operação urbana, parceria público-privado. O que são essas intervenções urbanas? Essas intervenções urbanas tendem a agir no plano do imediato e do presente. Né? Então, se trata de construir as grandes vias, né? Trata-se de construir as avenidas que rompem os raios da metrópole, que aumenta a velocidade do trânsito e que permite o eixo empresarial comercial da cidade de São Paulo se realizar. Não é? Este movimento se realiza através, como eu disse, da mediação do Estado, não é? Que assegura a natureza mercantil da cidade. O que significa dizer que o espaço produzido como negócio é um espaço de dominação. E essa dominação vem do Estado, como um poder central, e vem do narcotráfico como um poder paralelo, fundamentalmente na periferia. Né? Então, o que nós temos é que, por exemplo, através do Estado, das políticas públicas, o que acontece é que vai interferir no espaço urbano e vai mobilizar dinheiro, investimento em determinadas áreas da economia. Então, há um momento em que 80%, nos anos 90, 80% do orçamento da cidade de São Paulo ia para a mesma região, que é exatamente a região do eixo empresarial comercial. Então, esse papel do Estado é absolutamente fundamental. Ele lida com o orçamento público e mais, o Estado faz, como local, acordos com as construtoras. O que é o momento mais evidente desses acordos nos momentos em que se debate o plano diretor. Esse é o momento que explode na cara de todo mundo e cada vez de forma mais clara e evidente as alianças entre o Estado e as construtoras, a ponto de, na última reunião, no último debate sobre o plano diretor de São Paulo, o setor imobiliário teria dito para o prefeito, e isso saiu no jornal, na Folha de São Paulo, no estado de São Paulo: nós já fizemos a nossa parte, agora nós queremos a sua parte, a sua contrapartida da prefeitura. E é assim que, através de políticas públicas bem definidas, se produz a cidade como um negócio, em detrimento da cidade como o lugar da vida. Né? Então, a criação das políticas públicas, através de renovação urbana de áreas centrais, das transformações antigas regiões industriais em edifícios comerciais e de serviço, da expansão da periferia, através da construção de condomínios pelo setor imobiliário, né? E as alianças, a implantação desses projetos, né? Em determinados lugares da cidade. Se fala, o planejamento é localizado. Claro que é localizado.
ele vai na direção que o Estado manda o dinheiro. E ele se realiza através de uma lógica que não é da sociedade, é a lógica do mercado imobiliário. A cidade é um negócio. Eu acho que é isso que não está claro. Por mais que apareça arrombado, né? Essa coisa do prefeito de São Paulo foi arrombado. Né? Enfim. Então, o que nós temos é que cada vez mais os espaços públicos e tudo na metrópole, tudo masqueado, né, se transforma em mercadoria, tudo tem que dar lucro. 2 exemplos. O primeiro exemplo são, ultimamente nós estamos em São Paulo com as parcerias público-privadas em parques públicos. Parques públicos, lugar do uso público, lugar livre, lugar de liberdade, lugar de criatividade, lugar de reunião. Bem, o que está acontecendo nos nossos parques? As parcerias público-privadas vão lá e cercam as melhores áreas. Por exemplo, cercam uma área de piquenique. Bom, se você quiser fazer piquenique, tem piquenique, é uma delícia, né? Fazer piquenique. Tem piquenique. Ah, mas essa área aqui, essa área aqui tem que passar pela compra de um ingresso para usar. Bom, nos parques públicos não pode produzir prédios, só pode produzir aqueles de tijolo, de material durável, não pode. Tem que ser tudo Curitiba. Pois bem, agora se criou uma orla num dos parques da São Paulo. Essa orla tem uma areia no meio, né? E inteirinha em volta dele restaurantes. Não. Restaurante nada promulgado, definitivo que não pode, definitivo, construção definitiva e nas mãos de restaurantes de nome, portanto não é para qualquer um. Tá bom? E o food truck que tem lá, não é food truck, é uma coisa chamada, por exemplo, uma Alf, que lembra um sorvete de limão, Sicília, normal, e custa R$25 uma bola de sorvete. Tá certo? Que é São Paulo, tudo é baratinho lá. Tá? Aí você tem um outro carro, né? Que para entrar você tem que pagar entrada. Entrada custa R$60, o que não é uma entrada. E aí no outro você constrói uma churrascaria também de nome, tudo tem que ter nome, tudo, né? Então, o que nós assistimos é o fato de que esses espaços públicos se transformam cada vez mais em possibilidade de ganhar dinheiro, de lucrar com ele. Esse é o movimento do espaço, que ele tem que dar lucro ali. A segunda ideia genial de São Paulo é vender rua. Você fecha a rua e você vende essa rua para alguns comércios e aí para entrar você tem que pagar melhor. Esse é geral, né? Em terceiro lugar, a gente assiste a realização de espaços específicos para o turismo. Então, são espaços que têm que ser usados para o turismo, são esses espaços insossos, sem homogêneo. Então, este movimento de produção da cidade, da metrópole, essas novas questões, esses novos conteúdos do urbano, que eu estou chamando de novo conteúdo urbano, ao ganhar potência criativa, estamos produzindo uma metrópole moderna, com uma cara maravilhosa, com uma ponte espetacular, ela tem uma força destrutiva do ponto de vista de destruir os espaços de uso para a sociedade paulista. O que significa dizer que esse processo é um processo eivado pela violência. Se trata de pensar a violência deslocando da criminalidade para o processo de urbanização. O processo de urbanização é que é violento. Tá? Então, essa violência do processo de urbanização produz uma metrópole como outro da metrópole da vida humana. Né? Aprofundando as contradições. Então, a metrópole como negócio é essa metrópole
negócio, a metrópole que ela tem que dar conta. Bom, essa metrópole, como eu sinalizei, ela é profundamente desigual, ela não é homogênea, ela é toda fragmentada em pedaços, ela tem uma expressão homogênea no sentido de que todos os espaços da metrópole podem se transformar ou são potencialmente lugar de negócio, ou possibilidade de oferir algum lucro. Né? Mas ela é fragmentada, no sentido de que os acessos à cidade são todos eles comprados e vendidos. Até agora, para entrar no parque, você tem que comprar um ingresso para entrar no parque. Né? Então, significa dizer que essa desigualdade do processo de urbanização vai permitir uma nova análise sobre o papel da área. Eu vou dar 2 exemplos, né, sobre o papel da área. Eu atrevo-me a abordar nessa palestra uma questão polêmica. Por que eu comecei desse jeito? Por que eu falei sobre espaço? Por que eu falei sobre produção de espaço? Porque nós não estamos diante de um processo que pode ser tratado como meio ambiente urbano. Desse ponto de vista, não existe meio ambiente urbano. Desse ponto de vista, existe um espaço produzido desigualmente pelo capital, que, sob a égide do processo de ocupação, separa as pessoas do espaço. É disso que se trata. Então, por exemplo, como é que pode aparecer o problema da água, já que eu estou alimentado livre? Apareceu semana passada, e eu copiei e falei, vou dar um bom exemplo. Uma reportagem com um título assim: ocupação em áreas inclinadas triplica e aumenta o risco de tragédias, aponta o mapa dos biomas. Ele mostra o óbvio. O que o mapa está mostrando? Que a urbanização avançou em ritmos mais intensos nas áreas sujeitas a risco de erosão e deslizamento. Daí a ocupação urbana, citando o artigo. A ocupação urbana em altas declividades e próximos aos córregos. Bem, a metrópole é um caos. Tem deslizamento, nós estamos na época de enchente, né? Verão, fim do verão, enche tudo. Bem, aonde enche? Aonde cai? Aonde está a tragédia? Aí a localização é importante. Volta para a localização. Se trata do fato de a propriedade privada da terra, o mercado imobiliário dominando a ocupação de cada área da metrópole, expulsa aquele que não pode pagar pelo preço do metro quadrado, portanto, não pode pagar pelo processo de valorização. Porque aonde tem operação urbana, tem valorização. Aonde tem valorização, tem aumento do preço do metro quadrado. Aonde tem aumento do preço quadrado, o que acontece, a população é expulsa. Né? E no EIA aparece com toda a cara de pau que se trata de uma população não compatível com a renovação. É o fim do mundo. Então, essa população não compatível é o pobre, é o explorado, é o despossuído, e vai ser duplamente despossuído. A primeira despossessão é da centralidade urbana. Da centralidade urbana. O centro da cidade é a reunião, é a atividade, é o encontro, é o lugar da cultura, é o lugar da manifestação. Ninguém faz manifestação contra o regime nos lugares onde a Universidade de São Paulo faz manifestação na cidade universitária. A Universidade de São Paulo faz a manifestação na Avenida Paulista. E todo mundo vai para a Avenida Paulista, porque é área de centralidade. Né? Então, o que nós vamos ter? Quem está na área de risco, que leia-se, a área da cidade é onde a propriedade privada da terra não vigora, porque não pode ocupar. Várzea, área de declividade. O que acontece quando chove? Quem está na área de declividade, porque não teve lugar na cidade legal, eu não gosto desse termo legal, que não teve acesso à propriedade, se localiza nessas áreas onde a propriedade privada da terra, em tese, não vigora.
Então, o que acontece? Choveu? Deslizou. Só faltou dizer, isso já aconteceu no passado, mas só faltou dizer que a população irresponsável ocupa as encostas e provoca enchente de tragédia. Só faltou isso. Porque chegou perto. Então, o que acontece? Quando a água cai, quando a enxurrada vem, leva tudo. Leva a vida junto. Certo? O que acontece nas várzeas? Meu Deus, todo mundo sabe que a várzea é de inundação. Aonde são as grandes marginais de São Paulo, diminuindo o trânsito, o tempo, o deslocamento? Nas marginais. O solo é todo impermeável em São Paulo. Os rios são canalizados. Bem, qual é a situação? Bom, nós estamos no tempo presente, é a tragédia, é a urgência. Como é que nós estamos resolvendo o problema? Constrói piscinão, tira as pessoas do lugar, cria uma lei. Bem, no limite eu posso resolver o problema para aqui agora, mais ou menos, né? Porque no ano seguinte enche tudo de novo, as pessoas perdem casa de novo, as pessoas perdem imóvel de novo, as pessoas perdem fotografias, as pessoas não têm referência nem familiar, vai perdendo tudo. Ninguém, absolutamente ninguém, mexe com a propriedade privada. Ninguém, absolutamente ninguém, o mercado imobiliário desse movimento, ninguém, absolutamente ninguém, trabalha com as alianças entre o setor público e o mercado imobiliário e os donos do dinheiro. Ninguém. Está todo mundo, o meio ambiente, o desastre ecológico, é um grande desastre. Mas também este natural não é mais tão natural. Ele é atravessado por esses processos de acumulação, os efeitos. Percebe? Então é preciso começar a ir do que aparece da tragédia ao conteúdo que produz a tragédia. Por isso que a ideia de meio ambiente urbano, que não faz produções fáceis, que não trabalha com contradição, que naturaliza fenômenos sociais, provoca um discurso ideológico, daí a polêmica, claro. Por isso que eu falei, deixe meu ponto de vista, por isso que eu comecei a entender a produção do espaço assim, assado, o meio ambiente urbano como categoria de análise é ideológica, não resolve, e pior do que não resolver, produz o discurso de que não tem futuro. Porque nós estamos presos no presente, tentando criar situações de presente. O segundo exemplo é da Sabesp. Esse exemplo é ótimo. A Sabesp é a Companhia de Saneamento de São Paulo. Eu estou falando do mercado financeiro. Né? A Mauri Polak, que é do Observatório da Água, e que foi também ex-presidente da Associação dos Profissionais da Sabesp, dá uma entrevista fabulosa, por outras palavras, sobre o que aconteceu na Sabesp, todo mundo sabe. A Sabesp era uma empresa de excelência em São Paulo. De excelência. O Davi, o nosso ilustre prefeito, resolveu privatizar cuidado, hein? Ele quer ser presidente. Ele já criou mais de 500 escolas cívico-militares em São Paulo. Atente para esse fato, que é complicado, hein? Ninguém, né? Ele é o presidencial. Bom, o que ele fez? Ele vendeu a Sabesp. Imediatamente, o que aconteceu? O esquema de venda da Sabesp foi um esquema que envolveu o mercado financeiro. Tá certo? Envolveu o mercado financeiro. A estratégia de venda da Sabesp, para ir rápido no assunto, sustentada pela ideia de que o mercado eficiente, né? Pelo mercado eficiente, foi o fechamento do negócio, as ações foram fechadas pelo governo de São Paulo a R$ 67 cada ação. Ocorre que o preço real das ações no mercado era R$ 85. Imediatamente, 4 bilhões de reais da Sabesp foi repassada para o setor privado contra a sociedade paulistana.
Professor, também, claro, os fundos financeiros assumidos por empresas internacionais, por bancos, né? Através da política de dividendos, a ideia era essa, era não só ganhar esse dinheiro na mudança do preço das ações, mas a finalidade era os dividendos. Porque até então a Sabesp distribuía 25% dos dividendos para os donos das ações. Aí o que aconteceu imediatamente? Imediatamente os dividendos em 2026 deixaram de ser 25% dos acionistas, passou a 50%. Com a política de que em 2027 esses dividendos serão 75% até atingir em 2030 100% de dividendos. Portanto, esse é o sentido da cidade como negócio e esse é o sentido através da qual você tem que pensar o problema da água. Não é? O problema da água, quando a gente fala, eu gostei dessa a palavra transversalidade é importante, porque olha, a água, a questão da água, ela atravessa. E ela exige para a sua compreensão esse movimento. Né? Então, o que aconteceu com a Sabesp? Em primeiro lugar, deterioração total do serviço em um ano. Deteriorou tudo que podia deteriorar. Né? Tem infiltração de esgoto na rede de abastecimento, tem lançamento de esgoto in natura nos rios Pinheiros que já são por rio. Tem redução nas despesas da manutenção de equipamento. Tem denúncia de lançamento de esgoto nos reservatórios, Guarapiranga e Minas, que você já leu aqui, na Bacia São Paulo. E mais do que isso, como a busca pelo lucro, o que acontecia com a Sabesp estatal era quando a água do reservatório caía muito, o que acontecia? Tinha uma política, né, de fechar um pouco a água, diminuir um pouco e criar uma estrutura para não deixar chegar no regime óbvio. O óbvio. Né? O que aconteceu agora? Qual é a lógica da Sabesp privatizada? Ela tem que dar lucro. Entrar no volume morto da resolver. Bom, enfim, para terminar, para finalizar, então é necessário pensar. Claro, eu e vocês são lúdicos, adoro eles, mas eu não tenho. Então, o tema da água nos coloca diante do debate sobre uma questão ambiental. Mas o debate sobre o meio ambiente urbano aborda questões complexas e importantes para pensar, não só no momento de Deus, mas no futuro, não do capital, mas da sociedade, de uma sociedade que é urbana. É necessário pensar que os eventos climáticos e seus desdobramentos no plano da reprodução do espaço aparecem como um momento de processo de valorização do capital. O exemplo da Sabesp é paradigmático. E o fato de que nos deparamos com contradições geradas pelo próprio movimento de ocupação do país. Precisa gerar cada vez mais possibilidades de setor de atividade pública. Então, portanto, se trata de ocupar o máximo possível de área, sobrando exatamente para essa população, para essa parcela da sociedade que não pode pagar o processo de valorização, os lugares onde ela pode colocar sua moradia. Lugares, áreas de várzeas, áreas de definição e de mata original. A área de Manicel de São Paulo também está sendo ocupada. Aí tem uma dupla disposição. Falei da primeira, né, a disposição da sociedade, da centralidade do metrô. A segunda é o fato de que o PCC, não, eu comando da capital. Primeiro comando está ocupando as áreas de manancial, aonde uma parcela da sociedade ocupa porque não tem lugar para ocupar, transformando essa área também em mercadoria. Então essa sociedade, essa parcela é despossuída da cidade, agora está sendo da centralidade da cidade, agora está sendo desposta
possuída da condição de moradia onde há propriedade privada, como lei, não vigora. Né? Então, essas contradições, né, elas são acobertadas pelo debate ambientalista que naturaliza problemas que são eminentemente sociais.